Olá, boa tarde, tudo bem? Domingo de carnaval. E eu, você, nós aqui, né? No merecimento maior. Vamos receber aqui, olha, o que há de melhor para a gente, né? Pensar sobre o que é um merecimento maior. Estamos aqui em nome do Leão Lar Espírita Alvorada Nova, que fica no município de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Parnamirim é aqui colado com a capital, Natal. E nós estamos aqui desta cidade acalorada, uma cidade muito gostosa, cheia de praias, cheia de coisas maravilhosas. Se você não conhece, merece conhecer. Mas nós estamos aqui para viver mais um momento super especial com a nossa Domingueira do Leão. Hoje nós vamos ter aqui o nosso querido Mackenzie. Mackenzie está lá nos Estados Unidos, mas mandou o seu recado e mandou muito bem, você vai ver. Mas vamos deixar de conversa, vamos fazer a nossa oração para a gente iniciar a nossa domingueira de hoje. Deus, Pai amado, que as tuas bênçãos nos envolvam, que a tua energia boa nos fortaleça, que tenhamos sabedoria, principalmente nesses dias de maior euforia, que a sabedoria nos controle qualquer impulso que não seja positivo, que não seja agradável, mas, sobretudo, que não seja bom para a nossa vida, para a nossa alma, para nós, seres espirituais. Protege-nos, Senhor, sempre de qualquer ideia que possa vir de fora ou de dentro, que não seja boa. E dá-nos, Senhor, a lucidez de optarmos sempre pelo que é melhor para a vida de todos. Que assim seja. Então é isso, nós vamos agora aqui começar com o nosso Mackenzie. Meu filho, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Estamos aqui agora com você. Até já. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, aqueles que nos assistem, que estão conosco nesse momento. Eu sou Mackenzie Mello, como provavelmente o Painho já deve ter falado aí. Hoje nós não estamos ao vivo, estamos de forma gravada, mas estamos aqui presentes, né, neste final de semana de fevereiro, que está bem quente aí, e bem frio aqui onde eu estou. Né? Estamos aqui no norte dos Estados Unidos e aqui é no inverno, enquanto por aí no Brasil é verão. Então, estamos aqui em estações bem diferentes umas das outras, né? Uma da outra. Então, quero agradecer primeiro ao pessoal do Leão, que me convidou mais uma vez, a Painho, a Lucila, a todo mundo que faz essa instituição que acolhe que acolhe tanta gente, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente nas suas reuniões. E estamos aqui mais uma vez para podermos conversar um pouquinho sobre algum tema do Evangelho, né? E o tema que a gente escolheu para conversar hoje foi um tema que tem uma vinculação direta com o Evangelho, porque acreditamos, e aqui é particularmente eu acredito, né, que a ciência ela é importantíssima, a filosofia também é muito importante. Mas se a gente não consegue trazer a ciência e a filosofia para dentro do nosso coração, para fazer com que a gente se ligue, né, ou se religue, né, com o nosso Criador, com aquele que nos deu, nos dá e nos dará sempre a vida, a gente se torna muito frio. Então, o coração, né, e acreditamos que através do Evangelho do Cristo e através das reflexões éticas e morais, a gente se aproxima mais do Criador e se aproxima mais da gente mesmo, né, para que a gente possa crescer bem. Então, perdoem a minha voz, eu estou um pouco gripado e a voz está um pouco rouca, talvez eu tenha que fazer esse rum-rum da garganta algumas vezes para poder continuar falando. Mas muito obrigado mais uma vez a vocês que estão aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre o Evangelho do Cristo. E apesar de eu ter dito, né, o, que o tema é um tema do Evangelho, na verdade, ele começou por causa de uma reflexão do Evangelho. Mas a gente vai para um outro livro da codificação espírita para podermos começar a nossa conversa. E eu vou dar algumas explicações do porquê disso, mas a gente vai falar sobre
no final das contas, vai ser uma conversa a respeito de atitudes, né, de como a gente cresce. E o tema da nossa conversa é merecimento maior, né? E o que é que isso significa, né? Então, mais uma vez, obrigado pela companhia e vamos seguindo aqui. Sei que eu não vou poder responder as perguntas ao vivo no momento e nem os comentários ao vivo no momento que esse tema estiver indo, mas eu acredito que depois poderemos responder se as perguntas ficarem online, os comentários, e para fazer algum comentário extra, alguma coisa, né, que porventura vocês queiram dizer. Então, merecimento maior. Eu estava lendo, por algum motivo, estava lendo o Evangelho segundo o Espiritismo e caiu nesse dia a mensagem do óbolo da viúva. E eu fiquei pensando um pouco sobre o óbolo da viúva, né? E acredito que todos vocês conhecem a história, né, de que Jesus estava ali no templo, né, próximo do templo, e alguém falou, né? Ele fala, né? Não vou me lembrar literalmente, eu sou péssimo para lembrar de detalhes específicos e exatos da sequência de histórias, mas a história conta, né, que alguém, um doutor da lei, ou alguém que tinha muito dinheiro, chegou ali e deixou um saco de dinheiro para ajudar o templo. E logo depois, né, chegou uma mulher, uma viúva, e entregou apenas um óbolo, né, uma pequena doação, uma doação muito pequena ali para o templo, né? E Jesus acaba, né, a moral da história é dizendo que ela deu muito mais do que aquele que deu o saco de dinheiro. Por quê? Porque ela deu daquilo que lhe faltava, enquanto ele deu daquilo que lhe sobrava. E aí eu fiquei pensando e refletindo sobre isso, né, sobre essa mensagem. E acabou que, por algum motivo, também não me lembro exatamente qual, eu decidi procurar alguma coisa a respeito dessa história, talvez fosse para fazer uma palestra que acabou saindo essa palestra que a gente está fazendo aqui. Mas nesses slides nem tem essa parábola, né, ou essa história que aconteceu com Jesus. Mas ela serviu de base para esse começo. E aí, por algum motivo, eu encontrei essa mensagem que se intitula Merecimento Maior em um livro psicografado por Chico Xavier e escrito pelo espírito de Emmanuel. E é um livro que se chama Justiça Divina. Essa mensagem Merecimento Maior, a gente vai vê-la durante a nossa transmissão. Essa mensagem é a mensagem de número 8 desse livro, Justiça Divina. Perdão. E ao ler essa mensagem, e para aqueles que não sabem, o livro Justiça Divina, que eu recomendo imensamente, é um livro de mensagens, né, como vamos dizer, como se fosse um vinho de luz, um Fonte Viva, né, da coleção Fonte Viva, mas de uma maneira diferenciada. Porque enquanto o Fonte Viva, o vinho de luz, né, Emmanuel pega trechos dos evangelhos de Jesus, ou de partes, né, do Novo Testamento, não apenas dos evangelhos, mas tem também parte das cartas de Paulo e tudo mais, dos Atos dos Apóstolos. Ele pega versículos e faz comentários, como todos nós conhecemos já, todos nós lemos esses livros nos começos das reuniões, muitas delas, né, tem a leitura do exórdio, a mensagem preparatória. E esse livro, Justiça Divina, diferentemente dessa outra coleção, ele pega trechos do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, né? Onde Kardec discute as penas futuras, né? Discute a existência do céu, a existência do inferno, a existência do purgatório. Então ele analisa essas questões, né, de uma maneira diferenciada, né? E eu achei muito interessante porque essa mensagem de merecimento maior tem tudo a ver com a mensagem do Evangelho, a parábola que eu acabei de contar, a história do óvulo da viúva que eu acabei de contar, mas não é citada nessa mensagem aí. Mas eu acho que a vinculação é tão direta que eu decidi contar um pouco a história do óvulo da viúva e talvez no final, dando tempo, eu volte a ela para arrematar ou para utilizá-la novamente como exemplo.
Então, sugeriria a vocês imensamente que, obviamente, depois que terminar, não agora, se não quiserem, mas pegarem um livro para procurar. O livro é fácil de achar na internet também. Tem um site que chama Testamento Xavieriano na internet, que se encontra todas as obras de Chico Xavier, né, na própria internet, não precisa baixar arquivo nem nada, você pode ler capítulo por capítulo de todas as obras. Então, vale a pena procurar o livro Justiça Divina e dar uma lida nas mensagens, mas nessa daqui, né, que eu recomendo ler com calma, porque as reflexões que eu farei aqui não são as melhores, nem reflexões definitivas sobre o assunto, de maneira alguma. Aqui são apenas anotações mentais, né, como diz um amigo meu de Açu, Fernando, ele diz assim, anotações mentais para uma próxima encarnação. Né? Então, são anotações mentais para essa encarnação e para uma próxima encarnação, né? Para que eu possa ficar com isso sempre na mente, para que eu possa refletir melhor sobre as minhas atitudes. E espero que nós possamos refletir melhor sobre as nossas atitudes. Né? Então, vamos seguir, vamos entrar aqui no item que Kardec coloca, né? E eu intitulei esse item de valor. Não tem o nome, o item número 12 que está escrito aí, né? Eu vou aumentar aqui para todo mundo ver. É, melhor ver o texto do que me ver, né? Então eu fico pequenininho aqui do lado. É, então eu intitulei esse slide de valor, né? E aí, esse é o item número 12 do capítulo 7, que é penas futuras segundo o Espiritismo. E aí tem vários itens, e esse item 12 é o item que Emmanuel comenta nesse capítulo 8 do livro Justiça Divina. E eu vou ler esse trecho, vocês veem que é bem curtinho, né? As cores fui eu que coloquei, tá? Obviamente não vai ter no livro as cores, mas eu quis chamar a atenção para a gente poder comentar um pouco sobre elas. E depois, essa parte final que tem escrito aí, segundo o seu valor, que está em itálico, Kardec colocou essa parte em itálico mesmo. Então, ele destacou esse segundo o seu valor que está aí colocado na tela, né? Deixa eu ver se dá para apontar aqui. Acho que dá com o mouse, né? Aponta com o mouse aqui, ó. Esse segundo o seu valor foi o próprio Kardec que colocou em itálico, ou seja, ele queria chamar atenção para essa parte final. Mas vamos ler todo, e aí a gente vai comentando parte por parte para a gente poder ir refletindo sobre o assunto, né? Então, Kardec diz assim: não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e à duração do castigo. A única lei geral é que toda falta terá punição e terá recompensa todo ato meritório, segundo o seu valor. Ok? Então, eu acho que, de uma maneira geral, dá para entender bem o que é que ele está querendo dizer aí. E eu queria aqui ressaltar alguns pontos que são, para mim, extremamente importantes na interpretação disso aqui que a gente está lendo. Né? Primeiro, por que eu sublinhei, por que eu marquei, né? Por que eu destaquei isso, o não há. E eu não destaquei o não há regra, eu destaquei o não há. Porque o não há, ele está dizendo, olha, a gente muitas vezes quer que exista uma coisa. A gente tem a tendência a achar que vai existir uma coisa. E o que ele está dizendo é que não há. Ou seja, isso não existe. O que é que não existe? Regra absoluta nem uniforme. Não há regra absoluta nem uniforme. Quanto ao quê? A natureza e a duração do castigo. Daquilo que a gente vai receber de volta em função daquilo que a gente tiver feito. Por que eu quero frisar bastante isso? Porque, como eu disse ainda há pouco, nós, de uma maneira geral, eu já escutei muito isso, eu torço para que isso já não seja mais assim. De uma maneira geral, nós temos a tendência, inclusive muitos espíritas, ou para não dizer todos, mas muitos espíritas, a gente, apesar de ouvir Jesus dizer, não julgueis para não ser julgados, quando a gente escuta dizer que uma pessoa se suicidou, que uma pessoa cometeu um crime, que a pessoa isso, que a pessoa aquilo, a gente já imagina todos os sofrimentos pelo qual a pessoa vai passar. Ou então, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa
que está com um problema, que está com uma dificuldade, e a gente já imagina o quanto de mal a pessoa fez no passado. E o quanto que a pessoa fez, porque a pessoa fez isso no passado, porque a pessoa fez isso, ele está fazendo isso agora, então ele vai sofrer no futuro, e vai ser assim, vai ser assado, vai ser daquele jeito. Então, a gente, muitas vezes, assim, a pessoa fez isso, então isso aqui vai acontecer. Então, Kardec, ele diz o seguinte: não existe regra absoluta nem uniforme quanto à natureza, nem duração do castigo. Eu acho, quanto mais eu falo sobre isso, eu já falei sobre esse tema algumas vezes, eu acredito, todas as vezes que eu falo, que eu toda. Desculpa, eu estou repetindo, mas todas as vezes que eu falo sobre esse assunto, cada vez que eu falo, parece que menos eu deveria falar sobre isso. Porque eu começo a perceber que eu já não consigo mais visualizar dessa maneira. E aí eu fico pensando quantas pessoas, para quantas pessoas eu estou falando isso, que de verdade já não pensam mais assim. Mas a gente precisa ficar muito atento, eu acho, sabe? Porque muitas vezes a gente, sem perceber, e talvez por ter falado tantas vezes a mesma coisa durante anos e anos e anos, a gente acaba, condenando alguém sem saber da história toda. Então, muitas vezes a gente emite uma opinião, diz alguma coisa, sem conhecer a história toda, e aí a gente acaba pode criar um problema para o outro. Ah, porque fulano morreu fazendo isso, porque fulano está fazendo isso o tempo todo, então vai ter a consequência. É quase como se a gente tivesse meio que, espero que não, mas muitas vezes parece até a gente, às vezes a gente está querendo desejar que aquilo aconteça para outra pessoa, e a torcida para que não, né? Mas a gente precisa ficar muito atento a isso, né? Porque Kardec está dizendo, não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e à duração do castigo. Ou seja, eu fiz isso, não significa que dizer que a consequência vai ser essa diretamente, ou que o tempo suficiente para sair dela vai ser aquilo. Não existe essa regra direta. Nas observações que ele fez, né, com a quantidade de espíritos que ele escutou, contando as histórias, o que é que aconteceu, pessoas que passaram por isso e que tiveram feito isso na vida, tiveram feito fizeram alguma coisa na vida passada. E outras que fizeram coisas semelhantes já passaram por situações diferentes. Então, nem a natureza, nem a duração do castigo é a mesma. Por quê? Porque varia a depender também de cada um de nós, né? Do que é que eu fiz depois que eu fiz que eu cometi aquele crime, vamos dizer assim, ou daquela benfeitoria que eu fiz, né? E aqui eu posso fazer um outro parêntese e dizer assim, quando Kardec está falando sobre a natureza e duração do castigo, né? A gente muitas vezes julga o que a pessoa fez como sendo errado. Entretanto, a gente muitas vezes não sabe o que é que está por trás daquilo que foi feito. E vice-versa. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa que fez uma coisa muito boa, mas a gente também não sabe o que é que está por trás daquela atuação, daquela situação, dele ter feito tanto bem ali. Então, muitas vezes também a gente não conhece a história toda. Então, como é que a gente pode determinar exatamente o que é que vai ser, o que é que não vai ser? Então, por isso, o não julgueis para não ser julgados, porque a gente não conhece tudo, né? Então, o que Kardec observa é que não existe essa regra absoluta, né? Nem para as coisas boas, nem para as coisas ruins, né? O que acontece, aí sim é onde ele vai entrar. A única lei geral é que, e aí ele coloca as duas coisas, toda falta e todo ato meritório. Então, ele coloca as duas coisas, a falta e o ato meritório. Toda falta terá punição, e todo ato meritório terá uma recompensa. Então, isso vai acontecer. Ah, quando é que vai ser? Não sei. Como é que vai ser? Não sei. Vai durar quanto tempo? Não sei. Como é que vai ser? Não sei. Então, não existe regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e à duração do retorno. A única lei geral é que toda falta terá punição e todo ato meritório terá uma recompensa. Isso é muito claro para Kardec, para os espíritos, né? Pelas histórias que ele foi coletando, pelas
inúmeras, né, centenas, talvez milhares de mensagens de espíritos desencarnados que ele foi compilando em todos os anos das revistas espíritas. Imagine, ele publicou 12 anos de 57 de 58 até 69, né, quase 12 anos de revista, todos os meses com histórias, com cartas, né? Várias dessas cartas estão no Evangelho segundo o Espiritismo, muitas estão aqui no Céu e Inferno, mas tem muito mais coisa nas revistas espíritas, desses espíritos se comunicando e falando o que é que estavam acontecendo, né? Por que estão sofrendo dessa maneira, daquela outra maneira, e imagine a quantidade de coisa que talvez ele não tenha catalogado, que ele não tenha publicado, porque não tinha como comprovar, não tinha... Então, assim, é. E, obviamente, a gente está falando de Kardec em 1850, 1860, né? Ali no século XIX. Mas a quantidade de cartas que Chico Xavier recebeu, por exemplo, né? A quantidade de livros espíritas, né? Confiáveis que já foram escritos, o próprio André Luiz, a gente poderia até utilizar o exemplo dele aqui, né? No livro Nosso Lar, uma pessoa que é, desencarna, né? E aí aqui vem uma coisa muito extremamente interessante, né? Um cara que aparentemente fazia bem, era um médico, não era um criminoso, não era uma pessoa que saiu fazendo mal às pessoas de maneira alguma. Era um médico, né? Que fazia lá, cumpria seu trabalho, mas acabou de um certo modo, né? Ou não nem de um certo modo, mas se suicidando de acordo com os espíritos. E ele se espanta, mas me suicidei? Como assim? Eu morri na mesa de operação. Disse, você se suicidou indiretamente. Perdão. Se suicidou indiretamente pela quantidade de problemas que você teve por causa do álcool, por causa do seu comportamento na sociedade. Né? Então você morreu antes do tempo. Então você tirou a sua própria vida de uma certa maneira. E acaba passando um tempo no plano espiritual num sofrimento tremendo. Né? E ele é resgatado de lá porque ele decide fazer orações, lembra da mãe, faz orações e nesse momento os espíritos que já estavam querendo ajudá-lo conseguem aparecer para ele, ou seja, ele consegue perceber os espíritos. E de lá ele consegue ser retirado. Então vejam, quanto tempo durou isso? As pessoas, 8 anos, é um tempo, não importa, mas veja, será que o tempo que ele passou lá poderia ter sido menor, poderia ter sido maior? Poderia. Por causa de quê? Por causa de quanto tempo ele demorou para fazer uma oração, quanto tempo ele demorou para sentir aquilo que ele precisava ter sentido para ele sair dali. Então, a pena, né, ou seja, a punição e a recompensa, ela depende do quanto a gente deseja aquilo, do quanto a gente de verdade se sente pronto e preparado para aquilo. Existe a consequência? Essa é a única lei geral, é que existe a consequência. É causa e consequência, né? Causa e efeito, né? Tudo que a gente faz vai ter uma consequência. Se eu bebo água, eu vou me hidratar. Se eu bebo água demais, eu posso até morrer, dependendo da quantidade de água. Se eu bebo água salgada, eu vou me desidratar mais do que eu vou me hidratar. Então, tudo que eu faço tem uma consequência, positiva ou negativa, a depender daquilo que eu esteja fazendo. Então, todo ato meritório que eu faço vai ter uma recompensa. Vamos utilizar de novo o exemplo de André Luiz, né? Alguns capítulos mais na frente, a ele vai ser dito que ele também foi ajudado bastante a ser resgatado do momento de onde ele estava depois do desencarne. Por quê? Porque algumas pessoas que ele tinha ajudado no seu tempo livre e não tinha cobrado para ajudar essas pessoas como médico, algumas dessas pessoas elas oravam por ele até hoje, até aquele dia, agradecendo imensamente a ele pelo que ele fez a essas pessoas. E essas orações o ajudavam onde ele estava naquele momento. Então, veja só, todo ato meritório vai ter uma recompensa. Quando qual é a quantidade, qual é o tempo, onde é que vai acontecer, a gente não sabe. Mas tudo que a gente vai fazendo vai contando. É por isso que a gente muitas vezes utiliza a ideia da balança, né? Será que a minha balança está equilibrada? Com todo o mal, com todas as coisas ruins e erradas que eu fiz, seja na outra vida, seja nessa, será que eu estou conseguindo equilibrar a balança? Né? Será que eu estou conseguindo colocar mais coisa do lado positivo e para ir tirando coisas do lado negativo? Será que eu estou conseguindo fazer esse equilíbrio? Não é porque
Uma coisa pode ir anulando a outra, mas a ideia não é de eu fazer um mal e fazer um bem para anular o mal que eu fiz, né? A ideia é eu já não fazer o mal, porque o mal não me acrescenta absolutamente nada. Então eu vou ficar trabalhando sempre no 0 a 0, né? Então eu tiro para poder colocar, eu tiro para poder colocar. A coisa, eu nunca vou crescer dessa maneira, né? Pelo menos não muito e não rapidamente, né? Eu cresço porque eu estou aprendendo com os meus erros e sempre eu cresço. Entretanto, eu preciso aprender a fazer menos a coisa errada e fazer um pouco mais a coisa correta, ou a coisa boa, a coisa que me constrói, a coisa que não me destrói, não é? Para que eu possa continuar a crescer e a progredir cada vez mais. Então, eu achei muito interessante, por isso que eu sublinhei aí, né, destaquei em vermelho e em verde, que toda falta terá punição e todo ato meritório terá uma recompensa. Mas isso também a gente já sabe, né? Isso também a gente já entende, porque é a história da lei de causa e efeito. Mas a gente tem que aprender a lembrar que essa lei de causa e efeito, ela não é uma lei de julgamento dos outros. Porque muitas vezes a gente fica olhando para a vida dos outros. Aí diz assim, tá vendo? Bem que eu falei. Não falei? Não foi isso que eu disse? Não... E aí a gente fica vivendo a vida dos outros dessa maneira e, e a vida dos outros é a vida dos outros, não é? A gente pode utilizar como exemplo para mim, mas e só isso. E deixar e ter empatia e simpatia pelos outros para deixar com que os outros vivam. E sentir a dor ou sentir a alegria do outro e que essa alegria e que essa dor, eu sinta, mas para que eu possa aprender a fazer ou a não fazer, né? Diz meu irmão Maxime, que já falou aqui algumas vezes também, ele diz sempre, né? Que mesmo um relógio parado está certo 2 vezes por dia. Né? Então, mesmo aquelas pessoas que a gente julga muito, que a gente olha que está sempre errado, ela não é totalmente má. E também uma pessoa, ninguém é totalmente bom. Né? Então, a gente precisa aprender isso para a gente não ficar julgando o outro. Né? Então, é uma das coisas lá da caridade, como via Jesus, quando Kardec pergunta aos espíritos no livro dos Espíritos. Né? Uma das coisas é a indulgência. Né, para que a gente tenha indulgência para com os erros dos outros. Então, a lei de causa e efeito não é uma lei de julgamento, não. É uma lei de compreensão do mundo, de compreensão de como é que as coisas funcionam para mim, e funcionam para os outros também, mas funciona em especial para mim. Mas não também para que eu fique me culpando pelo que eu fiz. Não, para que eu possa entender que, cara, eu fiz uma coisa errada. Poxa, que pena. Cara, eu não devia ter feito isso. O que é que eu posso fazer? Perdão. O que que eu posso fazer? Bom, já que eu fiz, já está feito. Então eu não vou ficar vivendo no passado. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou tentar desfazer. Vou tentar fazer de uma maneira diferente. Vou tentar fazer de uma maneira que. Deixa eu aumentar um pouco aqui a tela, que eu me esqueci, né? Que eu estou pequenininho aqui do lado. É, para que eu possa é, crescer, né? E não ficar preso no que eu fiz no passado. Não, eu fiz, cometi um erro, ok, beleza, eu cometi um erro. Não é também para desculpar e dizer assim, ah, ok, beleza, então, e aí depois faz de novo. Então, não aprendemos ainda. Né? Então, o objetivo não é esquecer ou deixar para lá para dizer, ah, eu vou fazer de novo. Não, o objetivo é a causa e efeito me ensina. Por se eu fiz aquilo errado, significa dizer que vai ter uma consequência. Ok. Então, primeiro, eu tenho que estar preparado para a consequência. Toda falta terá uma punição. Toda coisa errada vai ter uma consequência para mim. Quando é que vai ser? Como vai ser? A duração, eu não sei. O que é que eu posso fazer? Eu posso tentar diminuir isso. Fazendo o quê? Fazendo uma ação contrária. Mas não por interesse, e sim porque eu aprendi que aquilo não é mais correto. Então, que tal se eu começar a fazer diferente? Para que as recompensas sejam melhores, em vez de a minha recompensa ser um castigo, né? Porque muitas vezes a gente fica nessa barganha com Deus. Ah, eu vou fazer isso para poder ganhar aquilo. E mais uma vez, quer dizer, mais uma vez, não, acho que é a primeira vez que eu vou dizer isso, né? Não é uma questão de barganhar com Deus. E a gente precisa aprender isso. É uma questão de causa e consequência, literalmente. Ele estabeleceu leis bem definidas, leis complexas, mas bem definidas, para que as coisas possam caminhar, né? Para que as coisas possam ir bem. E aí,
Uma dessas leis que Kardec está falando é essa lei geral, de que a causa tem consequência, de que a falta terá punição e o ato meritório terá recompensa. Mas aí a gente vai para a parte final dessa primeira frase, dessa oração. Segundo o seu valor. Por isso que eu dei o título desse slide de valor. Porque não é simplesmente a falta terá punição e a recompensa virá para todo ato meritório. Não é só isso. É que, a depender do valor daquilo que eu tenha feito, de como eu tenha feito, de por que eu tenha feito, da intencionalidade que eu tenha feito, do valor que aquela ação tenha tomado, a punição pode ser mais grave ou menos grave, como a recompensa pode ser maior ou menor. Né? O interesse por trás daquilo que eu estou fazendo modifica aquilo que eu vou receber depois. Então, a gente tem exemplos disso na própria lei humana. E a gente precisa entender isso, porque aí eu acho que isso vai fazer com que a gente entenda ainda melhor a parte inicial da frase. Não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e à duração do castigo. Por exemplo, é, em futebol, né? Em futebol existe o cartão vermelho e existe o cartão amarelo. Existem os dois cartões, né? E a depender da sensação que o árbitro, que o juiz teve ao olhar a situação, ao rever hoje no VAR, né? Como ele faz lá assim, né? Me lembro como é que ele faz assim, assim. Que ele olhar a situação, ele vai determinar qual foi o valor, qual foi a intencionalidade daquela ação. E aí, a depender da intencionalidade que ele percebe na jogada, ele vai dar um cartão amarelo, um cartão vermelho ou nenhum cartão, por exemplo. Eu já vi, e vocês também já devem ter visto, mas tem jogos em que o juiz, na hora, ele dá o cartão, seja vermelho ou amarelo, o pessoal chama para ele olhar a cena de novo pelo VAR, e em revendo a cena, ele muda o cartão, seja para amarelo, de vermelho para amarelo, de amarelo para vermelho, e às vezes, que eu já vi também, retira o cartão que foi dado ao jogador ali naquela, porque ele percebe que da posição que ele estava observando a situação, ele viu errado e entendeu a situação como errada, como tendo sido culpa do jogador, então ele vai lá, assume que viu errado e remove ali a punição daquele, daquela jogada, daquele jogador. Então, veja, segundo o seu valor. Mas quem é que dá o valor às ações? Não sou eu. Eu não posso julgar o outro sem saber como é que o outro está se sentindo quando ele fala ou quando ele faz alguma coisa. Então, a gente tem, por exemplo, na lei humana, né, existem dispositivos para definir se o crime que foi cometido, né, foi um crime cometido com premeditação ou um crime que foi cometido ali no calor do momento. E apenas essas duas coisas, elas vão mudar completamente a punição daquele que sofreu o crime. Não, daquele que cometeu o crime. Por quê? Porque depende da intencionalidade de quem está querendo fazer ou cometer o crime. Né? E com relação. E nisso, muitas vezes, os juízes, os advogados, não tem como julgar diretamente, nem tem como saber exatamente o que é que aconteceu. Então, fica ainda, a coisa pode ficar meio sem ter um 100% de certeza, vamos dizer assim. Né? Mas existe esse julgamento de valor, né? Em que a gente determina se uma coisa vale mais ou vale menos, a, a depender daquilo que eu esteja fazendo, de como eu esteja fazendo, do porquê eu esteja fazendo, qual é a intencionalidade com a qual eu esteja fazendo. Então, se a gente vê isso na própria lei humana, será que a gente não consegue imaginar que isso seria assim também na lei divina? E é natural que sim.
né? Que existem situações em que, e aí eu volto aqui agora para o exemplo, e por isso, né, o exemplo do óbolo da viúva no começo, né? Aquele que deu mais, deu daquilo que sobrava. Aquela que deu menos, deu daquilo que lhe faltava. Então, aquela que deu menos, segundo o seu valor, aparentemente está dando mais do que o outro, que está dando mais, mas está dando o que lhe sobra, né? Então, esse valor, ele é determinado não apenas no valor físico, monetário, quantitativo, naquilo que eu enxergo. Jesus está dizendo aquilo porque ele está enxergando além daquilo que está sendo falado, daquilo que está sendo visto fisicamente. Porque como é que ele sabe que a viúva está dando algo que é menos do que sobra a ela? Então ele conhece a viúva, ele está olhando para ela com outros olhos. Ele não está julgando a quantidade física da coisa, como também ele não está julgando a quantidade física do que o outro está dando. Porque imagine, se não existisse aquele que dá do que sobra para o templo, para o centro espírita, para o Leão, por exemplo, para que o Leão mantenha esse trabalho que está acontecendo, como é que o Leão sobrevive? Se não existir doações de todas as partes para que a coisa funcione. Então precisa haver aqueles que dão bastante dinheiro. Podem ser que essas pessoas estejam dando do que está sobrando. E qual é o problema? Não existe problema. E eu acho que essa é uma das coisas que eu gostaria de frisar nessa parábola do óbolo, nessa história do óbolo da viúva, que é uma coisa que eu não sei, eu não me lembro de ter ouvido ninguém falar sobre isso, mas é uma coisa que me incomoda muitas vezes. É que quando a gente, às vezes, fala do dinheiro, né, da quantidade do dinheiro que a pessoa tem, que a pessoa está dando, está doando, ele está doando porque ele tem muito. Sim, e qual é o problema dele estar doando porque ele tem muito? Não existe problema nenhum nisso. Afinal de contas, se ele não doar, ele vai ficar ainda com ainda mais. Então, o fato de ele estar dando já é uma boa coisa. E a gente deveria olhar para esse lado e não olhar para o lado de que ele tem muito. E não olhar para o lado e reclamar que ele tem muito e que o outro tem pouco. Se é um problema, na verdade será um problema dele, mas é dele para com ele, dele para com a divindade. É uma dificuldade talvez dele ou dela, mas isso não importa para a gente. E Jesus não está julgando mal aquela pessoa. Ele está apenas querendo nos ensinar que, independente da quantidade física, o que vale mais para a pessoa, para mim, é o que eu estou dando daquilo, não vou dizer que me falta, mas daquilo que eu faço porque eu tenho algo muito maior na minha mente do que e que aquele dinheiro ou aquilo ali é muito mais importante para o outro do que na minha necessidade. Mas vamos fazer uma situação hipotética aqui, para talvez vocês entenderem um pouco mais e a gente poder passar adiante desse slide aqui. Vamos imaginar que a viúva saiba disso. Ela sabe que ela tem pouco e mesmo assim ela vai dar, porque ela sabe que tem valor. Então ela sabe que tem pouco, ela sabe que se ela der tem valor, aí ela fica, poxa, eu tô dando. Aí eu vou dar ao templo, porque eu sei que se eu der ao templo, como tem valor, então, e o valor é maior, então eu vou receber algo de volta. Hum. Será que nesse momento o que ela deu de verdade tem valor maior do que ela tinha antes? E a resposta na minha cabeça é não, porque aquilo não está sendo dado de coração, não está sendo entregue, não está sendo feito porque ela quer fazer, independente do que vai receber. Ela quer fazer porque ela olha para o templo e diz: esse templo me ajuda tanto. Então eu preciso, eu tenho eu tenho desejo, eu tenho a vontade, eu amo tanto as pessoas que estão aí que eu quero ajudar para que eles possam continuar ajudando cada vez mais, tanto a mim, mas como a todas as outras pessoas. É nesse sentido em que o valor do que ela dá é maior do que o valor do outro. Porque se a gente for pensar que precisava de viúvas para manter o templo,
quantas dezenas, centenas, milhares de viúvas precisariam dar óbolos para manter o templo? Eu fico imaginando a comparação do que aquele homem deu, em termos financeiros, literalmente, o quanto aquele homem deu, o quanto ela deu. Ou seja, o que ele deu provavelmente daria para sustentar o templo, sei lá, vamos dizer, para pagar o aluguel por um mês. O que ela deu? Quantos mil precisariam juntar para poder pagar o aluguel do templo, para poder comprar alguma coisa para o templo? Então, veja, não é o valor, mas é o valor íntimo, não é o valor físico, não é o valor financeiro, mas é o valor íntimo, o valor daquilo que para mim vale. O que vale para mim entre eu e Deus, né? Nessa relação entre eu e a divindade. O quanto a gente está dando para o mundo, o quanto a gente está dando para o outro, né? O quanto a gente está, talvez, aqui, se doando para o outro, né? E isso é que é extremamente importante. Mas vamos mandar, a gente já tá caminhando para o final, e eu nem passei do primeiro slide, para vocês verem como para mim, pelo menos, o tema é tão interessante. Aí eu não vou mostrar a mensagem toda, eu vou mostrar o final da mensagem. E aí, talvez eu mostre os slides com a mensagem inteira, mas não vai dar tempo, e eu sabia que não ia dar tempo, que dizer no começo que talvez ia dar, mas o final da mensagem de Emmanuel, da mensagem que eu falei, né, merecimento maior, são 3 frasezinhas, e essas 3 frases para mim são sensacionais, porque meio que resumem isso que a gente falou, e eu acho que dá um fechamento, e a gente vai comentar rapidinho sobre ela. Então, eu dei o título desse slide de O Bem. E aí ele diz: todo bem, qualquer que ele seja, é bênção creditada a favor de quem o pratica. Então, veja, Kardec colocou lá no anterior, ele disse que não existe a duração nem a natureza, né, do castigo. E eu disse que, na verdade, não é só do castigo, é a ação e a reação, a causa e a consequência, a responsabilidade pela atitude, pelo ato que eu estou fazendo, né, por aquilo que eu estou fazendo naquele momento. Emmanuel, quando termina essa mensagem, ele começa o fim da mensagem dizendo isso. Todo bem, qualquer que ele seja, é bênção creditada a favor de quem o pratica. Veja só, todo bem. Ele não disse um bem, meio bem. Ele disse todo bem. Então, vamos voltar para o exemplo do óbolo da viúva. Jesus disse que ela deu mais do que ele, né? Porque ele deu daquilo que sobrava e que ela deu daquilo que lhe faltava. Mas ele fez o bem? Fez, né? Na minha cabeça, ele fez o bem. Ele ajudou o templo. Todo bem, qualquer que seja ele, é bênção creditada a favor de quem o pratica. Quando a gente fala o contrário, quando a gente, em vez de focalizar no bem que a pessoa faz, e a gente focaliza no mal que a pessoa talvez esteja fazendo, significa dizer que a gente não está fazendo o bem. Significa dizer que eu estou querendo apontar um defeito para encobrir o bem que ele está fazendo. Então, eu já não estou entrando nessa frase aqui, que todo bem, qualquer que ele seja, é bênção creditada a favor de quem o pratica. Então, a pergunta é, para que falar mal de quem quer que seja em qualquer momento? Porque falar mal de alguém é fazer o bem? Eu deixo aqui a pergunta em aberto. Falar mal de alguém é fazer o bem? Talvez em alguma situação seja, mas de uma maneira geral é? Eu acredito que não. Então, quando a gente fala mal do rico, que deu mais do que a mulher que deu o que lhe faltava, nós já estamos fazendo uma coisa que não deveríamos estar fazendo. Então, para mim, quanto mais eu reflito sobre isso, mais eu percebo quanto eu, e aqui eu estou falando de mim, tá, minha gente? Eu estou falando do pessoal do Leandro, do pessoal que assiste as lives do Leandro, que são pessoas já mais evoluídas, pessoas já mais, né, engrandecidas espiritualmente, né? Estou falando de mim. Aí eu percebo quanto eu ainda estou longe de crescer, o quanto eu ainda estou longe de evoluir, porque
vai dizer, eu não falo, mas e o quanto eu penso? Né? O quanto eu penso nisso. Então, assim, eu ainda estou muito longe de trazer isso de verdade para dentro do meu coração. Então, agora vamos entender, vamos trazer a frase, né, no sentido que Emmanuel está fazendo para a gente. Né? Todo bem, qualquer que ele seja, é bênção creditada a favor de quem o pratica. O bem não precisa ser eu estar lá fora ajudando as pessoas. Não, eu posso estar ajudando as pessoas, muitas vezes ficando calado em determinadas situações, em abraçar uma pessoa que está precisando. Ah, eu não sei o que dizer, diga, eu estou pronto aqui para lhe ajudar. Ah, a pessoa está em necessidade e eu não sei o que dizer, não sei o que fazer. Se oferece para ir fazer alguma coisa. Ah, cara, eu posso levar aí uma coisa para você, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso. E pronto, não precisa ser nada extraordinário. É bênção creditada. Todas as vezes que eu faço alguma coisa boa, é como se eu estivesse ali depositando no meu próprio cofrinho uma, uma, uma proteção para no momento em que eu estiver precisando, aquilo naturalmente me vier para mim como se eu estivesse me dando, não é me dando desculpas, mas é me dando alimento para o momento em que eu fizer o mal e que eu cair, aquela minha alimentação me diz, poxa, eu fiz, ainda bem, eu tenho uma coisa guardada aqui para eu poder me restabelecer. Que coisa é essa? Ah, cara, eu aprendi paciência. Então, tenho um pouquinho de paciência que a coisa vai melhorar. E aí eu tiro a paciência do meu bolso, onde eu já tinha praticado um pouco antes, e isso me ajuda mais para frente. Né? Então, não é uma questão do troca-troca, mas é uma questão de que quanto mais bem eu faço, mais eu estou preparado para os momentos em que eu caí. Porque todos nós tropeçamos, todos nós caímos. Vamos cair, se não já caímos, vamos cair. E se já caímos e continuamos caindo, nós vamos continuar caindo até o momento em que a gente realmente aprender a caminhar. Aí a gente vai cair menos, né? Quem já andou de bicicleta sabe, né? Que um dia a gente cai, né? E todos de bicicleta, já andaram de bicicleta, já caíram, já ralaram o joelho, já ralaram a mão, já bateram a cabeça, já o cotovelo, tudo, né? Então, a gente cai, quem anda de bicicleta cai. Mesmo jeito, quem é humano comete erros. Mas o negócio é se levantar, bater a poeira e continuar caminhando, né? E quando a gente vai fazendo esse bem, todos os bens, todas as coisas que a gente vai fazendo, vai sendo contado. Emmanuel prefere olhar por esse lado, por esse fio positivo. Todo bem, qualquer que ele seja. Ah, mas fulano declara no imposto de renda que doou para o centro porque ele vai pagar menos imposto. Qual o problema? Se ele não tivesse doando para o centro, ele ia pagar mais imposto. Então, significa dizer que o dinheiro que ele estaria pagando para o governo, ele está ajudando o centro, ou está ajudando uma instituição filantrópica, qualquer que seja ela, não importa. E qual é o problema disso? A pessoa está ajudando. Ah, qual é a intencionalidade dele? O que é que ele está na cabeça? Aí eu quero lucrar, eu quero. Aí é problema dele. A gente tem que olhar para o lado positivo. Se você pode, se você quer, se você consegue, faça. A gente precisa aprender isso. Precisa aprender a ficar olhando, parar de ficar olhando para o lado negativo das coisas e dizer, cara, vamos fazer e pronto. E deixa o outro fazer diferente. Se ele quer fazer diferente, que ele faça diferente. A gente precisa lembrar que essas mensagens elas não são para o outro, essas mensagens são para mim. Eu estou lendo essa mensagem aqui, relendo, porque eu já falei algumas vezes, como eu falei antes, né? Eu estou lendo, relendo, ouvindo e falando para mim mesmo. Óbvio que tem gente escutando, óbvio que vai alguém escutar. Torço para que isso sirva para alguém também. Mas a minha maior torcida é para que isso sirva para mim. Que eu consiga me lembrar disso no meu dia a dia, nas coisas que eu olho, nas coisas que eu comento, porque eu sabendo de que o todo bem, qualquer que ele seja, é bênção creditada a favor de quem o pratica, e se sou eu que estou praticando, sou eu que estou depositando em mim mesmo a bênção para que eu possa retirar e sacar depois quando eu precisar dela. E que não seja muitas vezes para mim. Eu posso sacar essa bênção para o outro. Isso é que é tão interessante também. E no Espiritismo a gente aprende isso também. Né? No próprio livro Nosso Lar é falado sobre isso. Né? Quando que por causa da quantidade de bônus hora que a gente acumula, a gente tem o direito de ajudar determinadas pessoas e de utilizar determinadas forças, determinadas coisas para intervir, não intervir diretamente, mas para poder solicitar ajuda para os outros. Então eu posso utilizar as bênçãos que eu utilizo, que eu recebo, para
a comunidade, para os outros. Então não é só para mim também. E quando eu percebo mais isso, ainda mais, isso se torna ainda mais grandioso do que simplesmente em favor de quem o pratica, né? Mas vamos seguir para a gente poder terminar, senão a gente não termina. Aí ele fala, né? Da migalha à fortuna, ofertadas por amor a toda uma escala de alegria e de luz. Mais uma vez, né? A, o óbolo da viúva e a fortuna. Da migalha à fortuna, a toda uma escala de alegria e de luz. Uma escala. E não, a escala não é na quantidade que você faz, que você dá. E isso é que precisa ficar muito, muito claro. Porque Emmanuel coloca aí e aqui, eu não sei se eu consigo fazer. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui que eu quero fazer. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou. Essa. Desculpem. Não tenho prática nisso aqui, não. Tô querendo fazer uma coisa, mas eu nunca fiz, aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Deixa eu circular aqui uma coisa. Olha só, isso aqui, ó. Ofertadas por amor. Estão vendo aí? Ofertadas por amor. Eu ia ter feito de outra cor, né? Ficava mais claro aqui, né? Se eu fizer assim, ó. Ó, coisa chique. Riscando aqui na tela do computador e vocês tudo vendo aí. Ofertadas por amor. Vocês percebem? Aqui, ó, desse lado aqui e desse lado aqui existe um negocinho que a gente chama de quê? De vírgula, né? Uma vírgula aqui, aqui tem outra vírgula, ó. Isso significa dizer que essa informação daqui é uma informação extra, ok? Eu não me lembro agora se chama aposto ou se chama vocativo. Eu acho que é aposto. Faz tempo que eu não estudo português, então às vezes eu esqueço os nomes das coisas. Então veja só, se eu ler de novo essa frase aqui, ó, sem essa parte ofertada por amor, ok? Vou ler. Da migalha à fortuna, há toda uma escala de alegria e de luz. A frase faz sentido. Ou seja, essa frase que está no meio aí, essa pequenininha, essa oraçãozinha que está no meio aí, ela não é necessária à frase. Quando eu coloco, a frase toma um sentido diferente, mas ela não é necessária à frase. Ok? Vou ler novamente. Da migalha à fortuna, há toda uma escala de alegria e de luz. Tá vendo? Então, mas veja só, se eu entender essa frase apenas utilizando da migalha à fortuna, tá faltando alguma coisa, porque é como se eu estivesse dizendo, porque logo depois ele fala, há toda uma escala de alegria e de luz. Então, significa quase como que estivesse dizendo que, ok, então quem dá menos tem menos alegria e luz, e quem dá fortuna tem mais alegria e luz? Não é isso. Não é a quantidade. É quando ela está ofertada por amor. E essa quantidade de amor, o modo como eu ofereço, a qualidade do que eu ofereço, com a qual eu ofereço, é que modifica a escala da alegria e da luz. Não é o que eu dou, mas é como eu dou, por que eu dou, qual é o sentimento que vai com aquilo que eu estou dando. Né? Quantas vezes eu já dei presentes, e eu me lembro de Painho, né, que tá aí ouvindo, talvez, espero que ele esteja ouvindo, ele dizendo assim, que uma das irmãs dele, que era uma das coisas que ela achava mais sensacionais, eu não me lembro quem foi das irmãs, talvez seja a tia Margarida, mas posso estar enganado, ele dizia assim, que uma das grandes qualidades dela é que ela sabia receber presentes, que não importava o que fosse, ela jamais, jamais iria receber um presente de cara amarrada, como se não tivesse querendo receber um presente. Então, ela transformava aquele presente que a pessoa estava dando, não importasse o que fosse, na coisa mais importante do mundo. E olha, para quem está recebendo. Então, a pergunta é, quando eu estou dando um presente, quando eu estou dando uma coisa, seja migalha ou seja fortuna, com que amor eu estou entregando aquilo? Essa é a grande pergunta. Né? Por isso que Emmanuel coloca esse ofertados por amor aí. Né? Porque é isso que transforma aquilo que eu estou dando. É por isso que Jesus fala que há
a viúva deu mais do que o outro, porque ela deu uma migalha, o outro deu uma fortuna. Foi importante o que ele deu? Claro que foi, mas nesse termo, nesse valor intrínseco daquilo que ela está dando no crescimento individual dela, não é no crescimento do templo, não é no crescimento individual dela. Ela está dando muito mais. E aí, Emanuel termina, para a gente também encerrar aqui a nossa conversa, dizendo, e aí eu vou ler as três, né? Tá pequenininho aí, mas eu vou ler as três. Todo bem, qualquer que ele seja, é bênção creditada a favor de quem o pratica. A gente já falou sobre ela. Da migalha à fortuna, ofertadas por amor, a toda uma escala de alegria e de luz. Contudo, todo o bem praticado com sacrifício tem merecimento maior. E o que é esse sacrifício? É o sacrifício que Deus vai ver daquilo que eu estou fazendo. Não é o sacrifício pelo outro para aparecer, não. É o sacrifício íntimo. Aquilo que eu talvez não devesse fazer, porque eu não tenho condição, não posso fazer, mas mesmo assim eu faço. Né? É o que a mulher do óbolo da viúva fez. Né? E aí tem uma historieta que continua um pouco essa história do óbolo da viúva, que diz mais ou menos assim: e parece que tinha uma outra mulher no templo, e essa mulher era ainda mais pobre do que aquela mulher do óbolo da viúva. E aí ela não tinha o que dar. Ela levava uma vassoura de palha e ia varrer o templo. E essa doou muito mais, ainda muito mais, do que a viúva, porque ela não tinha do que dar, então ela se deu. Então, ela se sacrifica o seu tempo, sacrifica a sua vida, dá sua vida para dar, para fazer pelo outro, para fazer para o outro. A mensagem é merecimento maior, ele diz assim, vou ler uma, por exemplo: divides alimento com os irmãos subnutridos. Isso é importante. Quanto possível, porém, oferece-lhes, sem qualquer exibição de virtude, o pão do conhecimento espiritual. Vou ler mais um mais para frente. Horas de alma tranquila entre os irmãos de fé nos dias de céu azul. Quanto possível, no entanto, descansa com eles na fonte da prece, quando as lutas e as dores se fizerem mais acirradas. Ou seja, quando a gente está tranquilo, a gente dá do que sobra. Mas e quando a gente não está tranquilo? Será que a gente não pode dar daquilo que me falta? E o que é que me falta? E aí a gente precisa entender isso. E isso é uma coisa que tem que vir de dentro. Não adianta eu estar querendo falar, fazer, e agora o outro vai fazer e vai falar de qualquer maneira. Não, eu tenho que sentir isso. E é isso que Jesus pede a gente. Ele pede para que a gente sinta a necessidade do outro e que a gente possa aprender a dar, aprender a doar, aprender a se doar. A gente tem que cuidar da gente, é claro, mas a gente precisa aprender a cuidar também daqueles que estão ao nosso redor. E aí eu encerro lendo de novo o final da mensagem, que é aqueles dois slides anteriores era o começo da mensagem. Todo bem, qualquer que ele seja, é bênção creditada a favor de quem o pratica. Da migalha à fortuna, ofertadas por amor, a toda uma escala de alegria e luz. Contudo, todo o bem praticado com sacrifício tem merecimento maior. Quero agradecer demais a paciência de vocês, terem estado aqui comigo. Espero poder olhar depois as mensagens que vocês enviaram, perguntas, para poder comentar alguma coisa com vocês. Quero agradecer a Painho mais uma vez pelo convite, a Lucila pelo convite, pedir perdão a ela, porque eu sempre demoro a responder as mensagens de Lucila. E torço para que vocês tenham um domingo e um fim de semana maravilhoso. Eu acho que esse fim de semana é o fim de semana do carnaval, se eu não me engano, né? Então espero que vocês estejam se divertindo intimamente, né? Se forem se divertir exteriormente, que seja tranquilamente também, para que nada de extraordinário aconteça. Mantenhamos as nossas preces e as nossas orações em dia para ajudar o mundo, não só agora nesse período, mas em todos os dias. Muito obrigado. Obrigado, Painho. A palavra está com o senhor. Passei aí 2 minutos, 3 minutos. Espero que não tenha muito problema. Um beijo grande para todos vocês e a gente se vê em breve.
Olha aí, agora a gente já sabe pensar melhor sobre o nosso merecimento maior. Mackenzie trouxe para a gente. Obrigado, Tatá. Tatá é o nome carinhoso com que a gente chama o Mackenzie. E aqui estamos agora para fazer o encerramento desta domingueira que eu espero que tenha tocado o teu coração como tocou o meu, tá bom? Deus, Senhor, muito obrigado, gratidão imensa por todas as bênçãos, por estarmos aqui novamente para agradecer, pedir proteção, Senhor, para todos nós, principalmente, como já dissemos, nesse período, que é aquele período para nós aproveitarmos na alma e não necessariamente na carne. Que estejamos bem, que as tuas bênçãos nos protejam e nos fortaleçam, e que o teu amor continue a ser o grande ascendente de nossas almas. Graças a ti, Senhor, graças aos bons amigos espirituais, graças a Jesus, que tenhamos o merecimento maior do amor. Que assim seja. É isso, pessoal. Um bom domingo, final de domingo, né? Um bom período carnavalesco. E vamos viver uma semana iluminada e gloriosa. Que Deus nos abençoe sempre e que saibamos ser muito agradecidos. Um grande abraço.